Olá, tudo bom com você? Bem-vindo ao primeiro Congresso Digital Administração no Direito. Esse é o nosso terceiro dia de palestras e eu quero agradecer a tua presença até aqui. Você nos acompanhou no primeiro dia, palestras incríveis, segundo dia também. E aqui no terceiro dia temos também temas super relevantes e quero te convidar a caminhar com a gente no dia de hoje também, tá certo? Bom, para que você que não me conhece, eu sou Thalita Dantas, colunista aqui do Administração no Direito também. Tenho 17 anos atuando na área de marketing e relacionamento com o cliente, sou advogada e há 5 anos trabalho aí com marketing jurídico estratégico, que nada mais é do que o conjunto, É a união do planejamento estratégico e, na outra ponta, o cliente. Como é que a gente faz que objetivos com visão, missão, valores se transformem em algo palpável para que o teu cliente enxergue? Essa é a nossa proposta quando eu falo de marketing jurídico estratégico. E quando a gente fala sobre marketing jurídico estratégico, é muito importante que você, advogado, desenvolva competências e habilidades focadas em marketing. Temos aí diversos livros que você pode conhecer para agregar na sua advocacia. O que de fato eu, enquanto consultora e enquanto entusiasta de marketing, conhecedora, tenho graduação, pós-graduação na área também, enxergo que há muitas lacunas, quer dizer, você, advogado gestor, se você está aqui, tem buscado isso, você tem a necessidade de estudar várias coisas. Finanças, empreendedorismo, liderança, controladoria, gestão de pessoas e também marketing, Quando eu falo, eu tenho um conceito que eu gosto muito, que é o escritório focado no cliente. Então, quando nós temos a cultura dentro do escritório de que o cliente ele passa por todas as áreas, todos os pontos de contato que o cliente faz dentro do seu escritório, eles são vitais para a fidelização e para a indicação de novos clientes, eu passo a entender que o meu colaborador, que a minha equipe precisa saber de marketing. A minha equipe precisa entender de atendimento ao cliente, de relação, de empatia, pessoas. As pessoas que trabalham comigo precisam gostar de pessoas porque as pessoas fazem negócios. Eu brinco, CNPJ são frios. Por trás do CNPJ você tem uma pessoa. E as pessoas fazem os negócios entre as empresas. Então é muito interessante quando você tem essa visão de cliente no centro do seu escritório. O teu escritório e todo o teu olhar focado no seu cliente. E o tema da minha palestra é 4 pilares de marketing focado no cliente. Então, antes da gente começar, eu quero te convidar a conhecer marketing. Tem dúvida? Ouviu falar muita coisa? Pega um livro. Se você ouviu falar, mas será que é isso? Pega uma boa literatura de marketing. Philip Kotler é o pai, é esse aqui, azulzinho, a nova edição. A gente tem diversos outros nomes, Seth Godin também, que é um dos grandes papas de marketing. Para quê? Para que você leia e entenda a teoria primária. Ou seja, antes do marketing jurídico, a gente precisa entender de marketing, que é mercado, que é relação entre cliente e empresa, relação de marca. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho
sobre esses 4 pilares. Então, papel e caneta na mão. Quais são esses 4 pilares? O primeiro deles é o marketing institucional. Marketing institucional. O segundo pilar que nós vamos conversar hoje é marketing digital. O terceiro pilar é um conceito que eu não tenho visto ainda as pessoas conversando sobre, é o marketing comercial. Quer saber? Ficou curioso? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E por último, e não menos importante, o marketing dos sócios. Então, quando eu penso em marketing jurídico estratégico, eu coloco um ponto de contato em cada um desses pilares e alinho todo meu planejamento estratégico já feito e transporto para cá. E, inclusive, se você quer receber os slides dessa palestra, passe um e-mail para mim, contato@capazlaw, kpazlaw.com.br, que eu vou encaminhar os slides para você, tá ok? E a gente vai falar então sobre esses 4 pilares. Vamos relembrar? Marketing institucional, marketing digital, marketing comercial e marketing dos sócios. Por que eu dividi em 4? E por que eu separei por essas etapas? Eu entendo que eu preciso ter uma estratégia única. Mas para que eu tenha uma estratégia única, eu preciso ter pontos focais em cada uma dessas áreas, tá ok? Então vamos falar então de marketing institucional. Quando eu falo de marketing institucional, eu vou exemplificar Thalita Dantas Advogados, por exemplo. Né? No meu escritório não tem esse nome, mas aqui é um nome fictício. Thalita Dantas Advogados, que é o meu nome. Thalita Dantas Advogados é a minha marca. Mas eu tenho, exemplo, 5 pessoas na minha equipe, 7, 10 pessoas na minha equipe. Essas 7 ou 10 pessoas representam a Thalita Dantas Advogados. E eu preciso pensar que a Thalita Dantas Advogados é a marca e que os meus colaboradores precisam refletir o que diz a minha marca. Percebe? Se você atua com parcerias ou se a tua realidade é um pouco diferente dessa, pense que você vai crescer, você planeja crescer, é por isso que você está aqui. Então você precisa pensar em como a tua futura equipe vai espelhar esses valores da marca. Então vamos pensar o seguinte, que eu chamo, né, de presença de marca. O que a minha marca jurídica quer dizer? E aí, falando do planejamento estratégico, qual é a minha missão, a minha visão e os meus valores? E como eles vão ser transportados para a minha marca? Se eu digo que o meu valor é eficiência, eu preciso, no meu atendimento, dar respostas rápidas, porque eu digo que no meu valor, um dos meus valores da minha marca é eficiência. Se eu digo que um dos meus valores da marca institucional, lá no meu planejamento estratégico, eu tenho como sustentabilidade um valor e eu trabalho com muito papel, não é coerente, entende? Então é interessante que você, ao pensar na sua missão, na sua visão e nos seus valores, enxergue que lá na frente isso vai ser refletido nas suas práticas de marketing. Então, pense sobre isso e se de alguma forma a tua missão, visão e valores não está de acordo com aquilo que você faz na prática, ou você adapta o que você escreveu ou o que você definiu para a prática, ou você muda os valores, a missão ou a visão. Né? De fato, esse é um ponto muito importante. Presença de marca. O que eu quero passar? Como eu quero que o meu cliente enxergue o meu escritório?
O que eu quero que ele sinta quando ele chega na minha sala ou quando ele tem uma reunião virtual comigo? Se eu quero que ele seja pontual, eu digo que eu sou pontual e eu de repente chego atrasado na reunião, eu não me apresento de forma correta, de acordo com o meu público-alvo, isso é presença de marca. Eu não passo segurança quando eu falo com o cliente. Você é o seu produto, você é o que vai para fora, né? Então, se você se sente de repente inseguro, ou se você tem dificuldade em passar a tua comunicação, é interessante trabalhar e pensar nesses pontos. Por quê? Você é o seu produto, o seu conhecimento intelectual é o seu produto, né? Então, quando você pensa na marca institucional, que é o nosso primeiro pilar, você tem que pensar o que eu quero passar para o meu cliente. A minha visão, a minha missão e os meus valores estão de acordo? Ou eu preciso fazer uma revisitação, né, nessa missão, visão e valores, para que eles reflitam de fato a minha prática? Pensa nisso. Ainda falando sobre presença de marca, vamos falar sobre posicionamento. E isso inclui o seu logotipo, isso inclui a papelaria do escritório, isso inclui a sua assinatura de e-mail, isso inclui papelaria do dia a dia, isso inclui diversas pequenos detalhes que fazem com que o teu posicionamento se diferencie. Você é autoridade naquilo que você fala, você tem o teu escritório está presente nas discussões e nos debates referentes ao tema que você domina. Isso é muito importante. Isso tem a ver com posicionamento e posicionamento da marca jurídica. Aqui eu não estou ainda falando do posicionamento dos sócios. Então perceba, são estratégias diferentes quando eu falo de posicionamento da marca jurídica para posicionamento do sócio, ok? Primeiro pilar, marketing institucional fechado. Segundo pilar, marketing digital. Com o evento desse ano, né, na pandemia, a gente teve que se reinventar rapidamente. Esse ano de 2020 foi desafiador para muitos de nós. A tecnologia se tornou presente, assim, de uma forma muito interessante. E o marketing digital passou a ser obrigatório, não é mesmo? Você ter um site, você ter uma vitrine na internet se tornou vital para que o teu cliente pudesse te conhecer de alguma forma. Eu costumo dizer que existe uma diferença de reputação e relevância, né? A internet, as redes sociais vão te dar essa reputação e essa relevância. Porém, a assinatura do contrato, hoje, logicamente, pode ser virtual, mas até pouco tempo atrás isso acontecia offline, né? As reuniões acontecem, apesar de virtualmente, ainda no one-to-one, né? No um-a-um. Você com o seu cliente, você no WhatsApp, você no Zoom ou qualquer outra forma de comunicação virtual. Porém, a tua vitrine, ela é para o mundo, né? Quando a gente está na internet, quando você está nas redes sociais, a porta do seu escritório está aberta para o mundo inteiro. Então, é muito importante que a gestão das redes sociais e do marketing digital ele seja feita com muita responsabilidade e tendo ideia do impacto positivo ou negativo que isso pode causar. Porque o marketing negativo também acontece quando eu estou falando de redes sociais, né? O marketing, eventualmente o advogado ali numa live fala alguma besteira ou se comporta de forma inadequada. São situações que precisam ser vistas com responsabilidade.
E quando eu falo de redes sociais também, é importante dizer que eu não preciso estar presente em todas elas. Eu não preciso ter conta em todas as redes para ser relevante. Mas eu preciso saber que a rede X ou a rede Y precisa, ali sim você precisa se posicionar. E tem situações em que a rede social não vai ser relevante para a sua estratégia. Vou te falar um exemplo. Banca previdenciarista. Qual é o público-alvo da banca previdenciarista ou do advogado previdenciarista? Ele é um público-alvo, em geral, são pessoas que não têm essa facilidade com a internet, é de uma geração que ainda é antes do fenômeno, né? A internet foi criada em 2013, o boom da internet, de acordo com algumas literaturas, e domínio de redes sociais, Google, tudo isso aconteceu pós anos 2000, né? E imagine gerações que hoje se aposentam, 1950, 1940, elas não conheciam a internet, né? Nasceram antes até mesmo da televisão, porque nós evoluímos muito nos últimos 100 anos. Então, inclusive, isso na sua advocacia faz diferença, quer dizer, à medida que se você é previdenciarista, será que estar presente nas redes sociais vai ser relevante para o seu negócio? Porque não confundam, advogados não queiram ser relevantes no mercado jurídico. Você precisa ser relevante para o teu cliente. O teu cliente precisa te conhecer. Se o teu público é empresarial, né, bancas empresariais, empresários, pequenos negócios, onde eles estão? Se o teu perfil é agronegócio, talvez a internet também não seja relevante. O teu cliente vai estar na fazenda. E lá ele vai estar ocupado com o dia a dia, não vai ter tempo de ver internet. Alguns, né? Então perceba, é muito interessante essas nuances. E quando o advogado ele tem esse olhar focado no cliente, a estratégia digital varia de acordo com o perfil de público-alvo. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o PCI, que é o perfil de cliente ideal. E dentro desse perfil a gente estuda isso no digital. Quem é o perfil que eu atendo hoje? Quem consome hoje o meu conteúdo? Ali você traça o perfil. Aí, para quem eu quero falar ou quem eu quero atingir? E a partir dessas perguntas, você trabalha a melhor rede social para o seu cliente, para que o teu cliente te conheça, ok? Outra informação relevante é artigos, né? Hoje a gente tem uma infinidade de sites que publicam artigos de advogados, artigos com cunho informativo, sem fazer propaganda do escritório. E quais veículos você vai publicar o seu artigo? Qual site é relevante para o seu cliente? Qual site o seu cliente lê? Ou não, ele não lê site, ele ainda lê jornal. Dependendo da realidade, né? Aqui no Brasil a gente tem realidades muito diferentes, então isso faz toda a diferença. A comunicação ideal é na internet ou não? Se é, qual é a melhor ferramenta? Qual é a melhor rede social? Para onde eu quero falar? Qual é o público que eu quero atingir? Ok? Então, o segundo pilar, marketing digital. Não queira estar presente em todas as redes se você não tem condição de alimentá-las, que fazer conteúdo dá trabalho. Então, isso é algo que é muito importante você pensar e refletir, tá ok? Do ponto de vista do terceiro pilar, marketing comercial. Como assim marketing comercial? Bom, eu comecei a minha atuação como vendedora, já vendi serviço jurídico, como vendo hoje, né, com a minha advocacia. E pense, quando eu falo vender serviço jurídico, eu não estou
mercantilizando a advocacia, eu estou falando de uma estratégia interna para encontrar o cliente correto, né? O cliente ideal. E quando eu falo de perfil de cliente ideal, ou marketing comercial, né? Que isso são o perfil do cliente ideal está dentro do marketing comercial, você precisa entender quem é o seu público. E aí, em alguns lugares você deve ter ouvido falar de persona, mas eu chamo de perfil de cliente ideal. Vamos desenhar um pouquinho? Pega aí um papel e caneta na mão para a gente fazer esse exercício. Então vamos lá. Perfil de cliente ideal. A gente vai fazer esse exercício para você entender um pouquinho o que eu quero dizer com marketing comercial. Então para quem hoje você atua? Então você vai escrever numa folha teu nome, o nome do seu escritório. Quais são as áreas que você faz? Previdenciário, trabalhista, civil, societário, enfim. Qual é o perfil de quem adquire, de quem compra de você, teu serviço? Homem, mulher, média de idade, onde ele está, o que ele lê, quais são os veículos relevantes que mudam a opinião dele, o que ele assiste, onde ele vai, o que ele pensa, ele é casado, não é casado, tem filhos. Por quê? Quando eu falo de perfil de cliente ideal, eu tenho duas situações. Eu posso traçar o perfil do meu cliente atual, quem eu atendo hoje, e o perfil do meu cliente ideal futuro, ou seja, quem eu quero atender. Por quê? O que acontece? Muitas bancas acabam não traçando uma progressão de atuações. Então, se ele é especializado em previdência, ele vai fazer só previdência. E quando as oportunidades em previdência acabarem, o que ele vai fazer? Fusões e aquisições. Isso sempre tem, né? Recuperação judicial. Era uma área que estava em baixa até pouco tempo atrás e que agora está em alta. Então, é interessante que você tenha e que você pense nesse perfil de cliente ideal por área de atuação do seu escritório. Por quê? Para que você tenha uma possibilidade de prospectar esses clientes em outras áreas. Porque aí quando a gente faz um estudo do ponto de vista comercial da carteira de clientes do escritório, você vai perceber, e isso a gente faz na consultoria também, que muitas vezes você está ali focado numa área e 90% dos seus clientes é daquela área. Porém, você tem ainda a possibilidade de atender na sua carteira a área civil, a área trabalhista e você só faz previdência. E 90% da sua carteira de clientes é previdência. E o ticket médio deles é de acordo com o êxito, né? Com o tempo de processo, às vezes é longo ou não. Mas perceba que quando a gente faz um estudo comercial da sua carteira de clientes, a gente percebe inúmeras possibilidades só com o que você faz hoje. E se eu coloco dentro disso para onde você vai, ou seja, qual é o perfil de cliente que você quer atingir daqui a pouco, isso vira uma infinidade de oportunidades. Então, quando eu te aconselho, né? Eu te aconselho a fazer esse estudo de perfil de cliente, de estudar a carteira de clientes do seu escritório, qual é o percentual desses clientes, em que área eles estão e quais são as oportunidades que eu ainda tenho dentro desse negócio, porque lembra que eu falei lá atrás, que são as pessoas que fazem o negócio? Essa pessoa às vezes se divorcia, essa pessoa às vezes precisa fazer um contrato,
essa pessoa eventualmente quer comprar um negócio e aí precisa de um advogado para assessorá-lo. Então, tenha esse olhar atento a essa oportunidade, que é o trabalho do marketing comercial. É pensar nos produtos jurídicos, é pensar nos novos mercados, é pensar na minha área territorial, né, na minha localização, quais são as oportunidades de clientes que eu tenho aqui. Então, é bem interessante esse olhar de marketing comercial para que você tenha uma atuação estratégica. Porque lembre, o marketing focado no cliente, ele precisa trazer receita. Porque quem traz a receita é o escritório, pro escritório é o cliente, né? Então, esteja atento a esse olhar do marketing comercial. E por último e não menos importante, o quarto pilar é o marketing dos sócios. Porque o sócio é quem traz negócio, a maioria das vezes. Óbvio que você precisa ter um site, com a sua presença nas redes sociais, o seu conteúdo passando a ser relevante, você pode sim ter ali a possibilidade de fechar contrato por causa da sua presença na internet, mas, em geral, quem traz o negócio é o sócio. E dentro disso a gente fala, né? O sócio é o nome do escritório. Ele carrega o nome, então ele é os holofotes estão sobre o sócio. E se você, enquanto sócio, tem essa consciência, ótimo. A sua presença nas redes sociais vai ser diferente, a sua presença, a sua postura em ocasiões sociais vai ser diferente. Você vai frequentar situações onde você fará relacionamento com o seu público-alvo, porque você é um sócio de um escritório de advocacia. Então, o networking é muito importante. Porém, o networking também precisa ser estratégico. Quando eu falo de marketing de sócios, eu estou falando de eventos, palestras, conteúdo. E aí não é a marca jurídica quem fala, mas o sócio que representa aquela marca. Percebe? Se eu, Thalita Dantas Advogados, tenho a minha equipe com 10 pessoas e a minha marca tá tudo ok, tá tudo certo, comunicando adequadamente, mas a minha postura enquanto sócia não condiz com o que a minha marca transmite, já causa uma estranha, no mínimo, é estranho, fica esquisito, né? Não é coerente com o que a minha marca jurídica transmite e o que eu, enquanto sócio, faço. Então, o networking também precisa ser estratégico. Os eventos que você participa também precisam ser estratégicos, tá certo? E onde você pode estar? Então, você sócio, frequente o clube de negócios. Se você não sabe o que é clube de negócios, pesquisa no Google. Existem diversos no Brasil inteiro onde você consegue se relacionar e ali você pode palestrar e ali você pode trazer clientes novos para o seu escritório. Associações de bairro, associações comerciais, associações e entidades específicas de nicho. Então, associação, se eu quero, por exemplo, ser um advogado de condomínios, então eu vou para o sindicato dos síndicos, porque os síndicos em geral é que trazem, né, essa demanda. Se você de repente é especializado em aposentadoria de jornalistas de televisão, tô aqui assim bem aleatório. Onde esses jornalistas de televisão estão? Qual é o sindicato que eles se filiam? Quais são os eventos que eles participam? Você, sócio, esteja lá. Faça um contato, conheça alguém do meio, para que você possa fazer esse networking estratégico. Porque a base do marketing
jurídico estratégico é o relacionamento. Para tudo. Para que você tenha a possibilidade de frequentar eventos, para que você tenha a possibilidade de distribuir conteúdo gratuito, seja em palestras, seja em eventos, seja na internet. Então tenha essa perspectiva e essa inteligência comercial para que você possa identificar esses pilares e trazê-los para dentro do seu escritório, né? Para que você pense de forma estratégica esses 4 pilares, que, relembrando, são marketing institucional, marketing digital, o marketing comercial e o marketing dos sócios. Essa é a minha palestra, eu espero que tenha agregado a você, espero que tenha sido relevante o que você aprendeu, a forma de pensar, né? Eu falo muito da modelagem, então você entender como uma pessoa que é focada em marketing pensa, como ela enxerga o seu negócio, é muito interessante porque isso vai mudar, inclusive, a tua visão sobre você mesmo. Então é uma oportunidade bem interessante. Se essa palestra foi relevante para você, não deixe de pedir os slides no contato@capazlaw.com.br que eu vou passar esses slides para você, tá ok? No mais, agradeço sua presença, agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês no primeiro Congresso Digital da Administração no Direito. E para maiores informações, saber mais sobre o meu trabalho, LinkedIn, Thalita-Dantas, ou no Instagram, @negócios e gestão. Muito obrigada pela tua atenção e eventuais dúvidas sobre a palestra, sobre o conceito, também estou disponível no e-mail. Grande abraço! Tchau, tchau!